Olá, bom, eu sou a Nayara Salles, sou aluna da disciplina Estudo sobre a Infância. Eu peço desculpas pelo áudio, mas foi o melhor que eu consegui articular aqui com as ferramentas que eu tenho na minha casa. Bom, eu vou falar sobre a pesquisa, o artigo escrito por Érica Lourenço e Mônica Yumi Gingingi, que chama Ideais das Crianças Mineiras no Século XX, Mudanças e Continuidades. Essa pesquisa é uma réplica de um estudo que já foi feito por Helena Tipoff. Deixa eu só me certificar da data aqui. Nos anos. Foi em 29 em 44 e em 93 pela professora Regina Helena de Freitas Campos, que é a professora dessa disciplina. E o objetivo é saber qual que é o impacto que a mídia vem gerando nos ideais e nas percepções das crianças, né? Será que isso tem se modificado? Será que não? Foi feito um estudo, foi feito um questionário aberto, né? Não tinham perguntas assim. É um questionário aberto que foi feito para 307 crianças, se eu não me engano, 151 meninas, isso, e 156 meninos, todos estudantes da quarta série matriculados nas escolas públicas e particulares de Belo Horizonte, tá? Bom, o texto ele começa falando sobre as mudanças que ocorreram ao longo do século XX. Então, o século XX ele é caracterizado por, pela modernização, pela urbanização, pela industrialização. E aí afirma-se no texto que nos anos 30 isso começa um pouco no Brasil com a centralização do poder, com aquela promessa do desenvolvimento econômico, mas que isso só vai ressoar mesmo no Brasil nos anos 50, né? Com uma diminuição, né, pequena ainda, mas de alguma forma significativa, das oportunidades de emprego para homens e mulheres, mais ofertas de emprego, um ideal neoliberal que está aí circulando, né, uma ideia de mercado, do liberalismo econômico mesmo, né, que traz um pouco dessa ideia da competitividade, de uma liberdade que é questionável. É, e com isso, e se isso aconteceu ao longo do século XX e ressoou aqui no Brasil nos anos 50, será que isso impactou também a visão dos meninos e meninas a respeito do que faz a vida ter sentido, né? Como que a gente deve agir, em quem que a gente deve se espelhar? Será que está mudando a maneira dela de refletir a respeito de ser e estar no mundo, a respeito da ética delas? Bom, então, algumas perguntas específicas foram feitas para essas crianças. E as perguntas são: peraí, que eu estou aqui procurando. Só um segundo que meu computador está um pouco lento. É... Gente, desculpa, só um segundo, gente. Bom, com que pessoa você gostaria de parecer? Por quê? Com que pessoa você não gostaria de parecer? Por quê? E quando for grande, o que você quer ser e por quê? Eu não sei se eu disse anteriormente, mas eu acredito que não, que os dados foram comparados com as pesquisas anteriores, de Antipov da professora Regina Campos, e foram separados por gênero também, né? Será que isso impacta de formas distintas as meninas e os meninos? Bom, e aí vou falar um pouco então sobre alguns dos resultados, tá? É... Então, primeira coisa que é importante de ser observada é que tanto as meninas quanto os meninos, eles consideram como modelos identificatórios, ou seja, eles se identificam em primeiro lugar com artistas de televisão, artistas de cinema, com atrizes, atores, cantores, atletas e aquelas pessoas que eles veem, né? Em 98 eu acredito mais pela televisão, porque a internet ainda era algo, né, não era acessível assim para todo mundo. Mas através da mídia, no geral, né? Televisão, revistas, jornais, etc. Bom,
As meninas, em sua grande maioria, elas supervalorizam as qualidades exteriores, né? E essas qualidades exteriores, de fenotípicas mesmo, de padrões de beleza, elas quase não foram citadas, pelo menos não foram citadas em primeiro lugar pelos meninos, que sempre davam mais importância para características que a gente pode dizer como egocêntricas, né? De ser mais forte, de ter habilidades, aptidões físicas, boas aptidões físicas e tudo mais. Outra coisa importante é que as qualidades morais não atraíram nem os meninos e nem as meninas. E as qualidades intelectuais também não atraíram nem as meninas e os meninos, mas as meninas foi cerca de 3%, mais ou menos. Então, se anteriormente, né, lá nos estudos da Antipoff, ela dizia que os valores e ideais da criança, eles eram pautados, geralmente, em tudo aquilo que era pregado pela igreja, pela escola e pela família, né? Então agora a gente percebe que as crianças, a religião, a igreja perde cada vez mais força, a família também e a escola também. A centralidade daquilo que elas buscam está naquilo que é difundido através da mídia, né? Isso a gente pode perceber pelas profissões que elas buscam. No texto fala também que, às vezes, há algumas respostas evasivas, do tipo, por que você quer ser, sei lá, artista, médico, por exemplo? Aí a criança responde, não sei, porque eu gosto. Isso pode ter a ver com a idade também, porque se pensar em trabalhar, em ganhar dinheiro e ainda por cima fazer o que gosta, é algo muito... há um abismo muito grande entre a infância e essa vida adulta cheia de responsabilidades. Então, às vezes, as crianças sabem que elas vão trabalhar, que elas vão crescer, mas isso não é uma preocupação daquele momento, né? Do agora. Outra coisa. Houve um aumento da procura pelas meninas pelas profissões que são chamadas por Antipoff de liberais, que são as profissões como médico, veterinário e etc. Lá nas primeiras pesquisas realizadas pela Antipoff, as meninas geralmente queriam ser professoras, cuidadoras, né? Então, geralmente, quando se pensava em alguma profissão, era alguma profissão que tinha mais a ver com cuidado. Mas acredito eu que também isso tinha muito relação com a maior parte das mães ficarem em casa, né? Não terem um trabalho formal, assim, fora de casa. Bom, quando as crianças falaram com quem elas não gostariam de se parecer, ambos os gêneros, meninos e meninas, citaram artistas da TV, cinema e música, né? Já lá no modelo da Antipoff, os modelos das pessoas que elas não queriam parecer eram geralmente modelos, pessoas, referências da família ou alguma referência de algum personagem bíblico, histórico que não era legal, né? Que foi alguém que traiu ou foi algo que não foi legal, que não contribuiu ali para os valores religiosos. Então isso é interessante ver como isso foi se modificando ao longo do século XX, porque se a gente for pensar historicamente, um século não é tanta coisa, né, no tempo histórico, assim, mas houve muitas mudanças na mentalidade, não só das crianças, mas das pessoas ao longo do século XX. Uma outra coisa que foi dita é que lá em 29, na pesquisa da Antipoff, em 29 e em 44, né, os meninos citavam muito, era comum que os meninos citassem que tinham interesse pela profissão, por alguma profissão militar, assim, se aliasse ao exército, à polícia. Isso pode ter alguma influência da Segunda Guerra Mundial, tem a crise lá de 29, que acaba impactando também, teve a Primeira Guerra Mundial. Então, já na pesquisa, tanto da professora Regina quanto a pesquisa atual que eu estou falando um pouco, feita em 98, não houve essa busca dos meninos por esse tipo de profissão. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa relacionada aos dados que seja importante. Não. Bom, o texto vai finalizando, fazendo uma reflexão sobre esses resultados obtidos, e fala-se o seguinte, que nos ideais infantis, de um modo geral e mais significativamente nas meninas, um reflexo das mudanças ocorridas na sociedade contemporânea
contemporânea, que estabelecem novos parâmetros da relação entre as crianças e a família. E as meninas talvez muito por isso, porque elas percebam, elas conseguiram se empoderar de alguma forma, não começando a pensar, pelo menos cogitar a possibilidade de se trabalhar fora, né? As meninas escolheram, em sua maioria, profissões liberais. O que a Helena Antipoffet chama de liberais. Os meninos, em segundo lugar. Primeiro era atleta, jogador de futebol. Então, essa profissão né, do futebol, do jogador de futebol, foi muito difundida pela televisão. Nos anos 90, então, mais ainda, né? Logo depois dessa Copa do Mundo e etc. O Brasil tinha uma grande visibilidade no mundo por causa do futebol, e ainda tem, né? Então, isso foi difundido pela mídia e, bom, eu creio que a gente pode dizer sim que ela é uma das grandes responsáveis por isso, né? Em 29 e em 44, os meninos não falavam que queriam, que o sonho deles era ser jogador de futebol especificamente. Bom, no texto disse que é possível que a participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho torne cada vez mais escassa a convivência das crianças com o adulto do meio familiar. E acredito eu que não há, isso aí não é uma defesa de que a mulher permaneça em casa, nada disso. Na verdade, é um fato, né? Não há nem pai nem mãe dentro de casa. As crianças têm cada vez menos irmãos, né? A natalidade infantil tem caído no mundo inteiro. Então, se as crianças têm cada vez menos irmãos, cada vez menos com quem conviver, e há essa espécie de babá eletrônica que o próprio texto diz, que é ali a tecnologia digital, a televisão, essa é a referência delas. A referência delas é justamente isso, é justamente a mídia, é com quem elas têm mais convivido, né? Uma outra frase interessante é que a indicação de que as qualidades estéticas e ligadas à aptidão física são elementos que se mostram cada vez mais presentes no universo infantil. A sociedade atual tem despendido grande parte de sua energia para trabalhar o corpo, reflexo da cultura do consumo, em que é dada ênfase à estética, à aparência, o que também funciona como mecanismo de pertencimento e exclusão dos indivíduos em relação a determinados grupos. Então, isso foi feito em 98, há 22 anos atrás. É bem nítido é bem nítido, assim, visível mesmo, que essa pressão estética ela só foi se tornando cada vez mais exacerbada em cima de meninas, principalmente, mas de meninos também, de outras maneiras. Então, bom, o estudo em questão conseguiu, né, confirmar que os ideais de mercado, de consumismo, alastrados pela mídia, eles influenciam, sim, nos ideais, nas percepções e as concepções das crianças. O texto fala também que é um panorama feito, foram 307 crianças, mas que é importante também se entrevistar crianças de outras faixas etárias, inseridas em outros contextos, né, e etc., mas que é um panorama e são dados interessantes e que devem, sim, ser levados em conta e analisados. E uma última reflexão, assim, que eu acho interessante da gente fazer, é claro que se há uma mudança macro, né, na sociedade, é claro que ela vai afetar as crianças também, ela vai afetar os adultos, os idosos, né, vai afetar as mulheres de diferentes formas, a mulher preta e a mulher branca de diferente forma, vai afetar o homem negro e o homem branco de diferentes formas, as crianças também, mas eu acho que ninguém sai ileso, ninguém se isenta dessas mudanças, porque o sujeito ele se constrói a partir da relação com o outro e a partir da relação com o mundo. Então, se o mundo se modificou e modificou os outros, é claro que esse sujeito também vai se modificar. Então é isso, muito obrigada e até a próxima.